Eu perguntei para os editores que me seguem no Instagram o que eles aprenderam na raça ao lidar com clientes de edição de vídeo. Vou compartilhar algumas coisas que eles falaram. O Gabs falou o seguinte: aprendi que quando você tem 5 clientes fixos, um vai ser legal. Que baita estatística, hein? O Gustavo falou: às vezes você precisa fazer o que o cliente quer, mas ele não sabe o nome e você tem que dar uns pulos para adivinhar. O Tyrone comentou: eu aprendi que nunca existe o videozinho simples. O Renato deu uma dica boa: não gastar tanta energia na primeira versão. Se eu souber que o histórico do cliente é cheio de pedidos de alteração ou caso ele entregue um briefing muito pobre. Essa dica aqui é absurda de boa. O Thiago falou: eu aprendi a importância de se impor pro cliente e não aceitar tudo que ele pede, senão vira bagunça. Concordo plenamente com ele. O Emanuel comentou assim: se não se posicionar e aprender a vender, não vai arrumar trabalho. Também concordo muito com o que o Emanuel falou. E o Luquinhas disse o seguinte: tem cliente que quer o vídeo igual à referência e tem cliente que quer alguma coisa diferente, mas normalmente eles te pedem o oposto. Gente, pelo visto, a maioria dos editores acaba sofrendo por conta de uma única coisa. O ponto comum entre tudo isso que a galera falou é um só: comunicação. Meu Deus do céu, como eu vejo editores sofrendo porque não conseguem estabelecer um processo claro de comunicação com seus próprios clientes. E aí fica naquele vai e vem de alterações, um monte de situações que a gente tem que adivinhar o que o cliente quer, o cliente nunca aceitando o vídeo de primeira, enfim, tudo isso que a galera acabou falando aqui, né? Inclusive, obrigado a todo mundo que compartilhou suas ideias e visões lá no meu Insta. Mas eu quis criar esse vídeo pra você porque nunca sentaram do meu lado e me explicaram como que deveria ser a minha comunicação com os meus clientes de edição. E eu sofri com isso tanto com clientes pequenos, desconhecidos, até com clientes grandes, com canais que você provavelmente já assistiu e que eu já editei pra eles. A primeira coisa é que a minha comunicação era sempre inconstante. Esse era um problema que eu tive por ser muito tímido. Eu sempre tive dificuldade em falar com as pessoas, seja presencialmente ou até mesmo no digital. E isso me atrapalhava demais, porque às vezes eu tava em dúvida, eu precisava perguntar alguma coisa pro cliente, mas eu simplesmente não tinha coragem, eu achava que eu tava incomodando. O tempo me ensinou que isso não existe, cara. Eu entendi que se a gente toma decisões por conta própria, sem ter certeza de que o que nós estamos fazendo no projeto é algo que de fato vai fazer sentido pro cliente, é pior pra nós e pro cliente. É ruim pro cliente porque ele obviamente não vai gostar e vai pedir pra você alterar, o que faz com que seja ruim pra nós também, porque vamos ter que fazer retrabalho, né? Então esse é o primeiro ponto. Não ache que você está incomodando o seu cliente ao fazer perguntas para ele. Mas isso me leva ao segundo ponto, que é a ausência de um mecanismo essencial na nossa área e que poucos editores fazem. Eu tô falando do briefing. Eu aprendi a fazer briefing quando eu tava na faculdade de publicidade. Isso lá em 2015. E lá eu aprendi que é assim que as grandes agências de publicidade, as grandes produtoras funcionam, com base em um documento, um registro de tudo que o cliente deseja para aquele projeto, para aquela ação. E eu já perguntei para um monte de amigos meus que são editores com que frequência eles fazem briefing e a resposta é sempre a mesma: nunca ou quase nunca. E eu entendo que existem um monte de clientes que torcem o nariz na hora de fazer esse briefing. Mas sabe por quê? Eu não acho que é culpa do cliente todas as vezes. É claro que tem aquele cliente apressadinho que fala: não, faz aí do jeito que você quiser, faz aí simplesinho mesmo. Mas como o Tyrone falou lá no começo, né? Não existe vídeo simples. Então vão existir esses casos desses clientes, mas eu diria que isso também é um problema nosso, porque às vezes a gente não tá fazendo esse processo de coleta de informações direito. Eu já vi briefings de todas as formas, desde formulários gigantes que o editor obriga o cliente a preencher, até briefings mais simples, onde o editor simplesmente faz uma ou duas perguntas para o cliente e trabalha baseado nisso. Apesar de, na minha opinião, não existir jeito certo e errado de fazer briefing, eu acho que existem maneiras que são melhores para determinados tipos de clientes. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de fazer o briefing em formato de reunião. Depois que eu perdi aquela timidez toda, eu comecei a gostar muito de conversar com o cliente sobre exatamente o que ele quer nesse vídeo, pedindo referências, que inclusive, na minha opinião, é uma coisa que não pode faltar em nenhum tipo de briefing. É essencial, sem referência a gente não sabe para onde ir
e quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Menos para o cliente, porque ele não vai gostar de nenhum caminho que a gente propõe se não existe uma referência. Então, se o cliente não te dá referências, você tem que mostrar a referência para ele e perguntar, e aí, é tipo isso que você quer? Mas enfim, eu gosto de conversar para descobrir essas referências, descobrir gostos pessoais do cliente, porque isso importa muito. Quando você consegue atender um gosto pessoal do cliente, a aceitação do projeto vem muito mais rápido. Eu também gosto de descobrir quem que de fato toma as decisões, porque eu já cansei de fazer projetos e enviar versões para pessoas que não eram de fato quem aprovavam o vídeo. Sabe, tipo, eu tô editando aqui pro carinha que é analista de marketing, só que quem aprova o vídeo, na verdade, é o chefe dele, o gerente de marketing. E aí essa troca de informações não rolava corretamente, então eu sempre busquei descobrir quem que toma a decisão e principalmente eu sempre gostei de, nessas reuniões, ouvir muito mais do que falar. Eu conheço um monte de profissional da nossa área. Quando senta na mesa com o cliente, só quer saber de cuspir ideias, de mostrar como é bom, como é incrível, o que dá pra fazer e tudo mais. Não ouve o cliente, não ouve a dor que ele tem, o que ele precisa resolver, qual que é o objetivo dele. Isso tá errado. Briefing é hora da gente sentar, ficar quietinho e ouvir o que o cliente tem que falar. Mas não existe só esse formato. O outro formato que eu trabalhei muito, que deu muito certo quando eu editava pro Leon do Coisa de Nerd. Ele sempre gravava pra mim alguns vídeos e áudios me explicando exatamente como ele queria que o vídeo fosse feito. Como o storytelling dos vídeos dele era um pouquinho mais complexo, ele sempre me explicava qual ordem que eles gravaram, qual história que ele queria contar, o que não podia ficar de fora, o que era obrigatório de eu incluir, o que eu deveria remover do vídeo. Isso facilitava o meu trabalho em 1000%. Percebe? Não era um formulário, mas também não era uma reunião. Era simplesmente um áudio ou um videozinho me explicando o processo. Mas também tem aqueles clientes que, cara, se você perguntar o que você quer que eu faça, ele não vai saber dizer. E é aí que a gente tem que ser estratégico e fazer as perguntas certas. Te dou algumas sugestões. Cliente, o que não pode faltar nesse vídeo? Me mostra o último vídeo que vocês fizeram e me fala o que você mais gostou e o que você não gostou. Tem algum vídeo que você assistiu recentemente que você curtiu bastante? O que você espera que esse vídeo cumpra para sua audiência? Você quer vender mais com ele? Você quer que as pessoas compartilhem esse vídeo? Com essas 4 perguntinhas a gente já consegue ter uma baita de uma noção de como que nós devemos editar o vídeo, você não concorda? Toda aquela cegueira vai embora e a gente já tem mais clareza para editar. Cara, meu conselho, documenta tudo. Tudo. Se você tava numa reunião, anota. Se o cliente te mandou por áudio, por vídeo, guarda. Se ele te respondeu em mensagem do WhatsApp, printa. Mas deixa tudo documentado. Por quê? Porque no momento que vierem as alterações e o cliente te falar alguma coisa, meio que voltando atrás em algo que ele tinha te pedido inicialmente, você tem uma prova para virar para ele e falar, então, mas foi isso que você me pediu, essa coisa extra que você tá me falando aí, eu vou ter que te cobrar um adicional. Não concorda que o seu argumento fica com muito mais peso para você poder fazer isso? Então documenta tudo isso, testa com os seus clientes qual que é o melhor formato, porque como eu falei, alguns vão gostar de falar, outros nem tanto, outros vão preferir escrever, então você tem que descobrir conversando com o seu cliente. Essa é a hora de você colocar a timidez de lado e vestir a camisa de profissional, porque agora, independente da sua idade ou da sua experiência, você não é o menino ou a menina do vídeo. Você é um editor, uma editora que tem uma responsabilidade a cumprir, só que para você cumprir com essa responsa, teu cliente tem que te ajudar e você precisa saber lidar com ele corretamente, beleza? Bom, eu não posso deixar de dizer que eu me aprofundo muito nessas questões relacionadas à comunicação com o cliente, negociação, precificação, no curso Edição e Negócios que está dentro da Brainstorm Academy. Esse é um curso que te ensina aquilo que normalmente não se fala em cursos de edição, que é justamente essa parte de lidar com os clientes, vender o nosso trabalho e ser bem pago por isso. Então, se você quiser conhecer esse curso, o link vai estar aqui na descrição como oferta especial para você, fechou? Visita a página, conhece o curso, eu acho que você pode curtir bastante, beleza? E eu espero que esse vídeo aqui tenha feito a diferença para você, te dado algum insight para você já começar a aplicar com os seus próprios clientes de edição, fechou? Meu nome é Matheus Ferreira, aí na tela tá aparecendo mais um vídeo para você continuar aprendendo sobre edição de vídeo aqui na Brainstorm Academy. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!